Gente, o dia chegou. Eu vou começar a fazer vídeos e podcast em português. Pelo menos uma vez na semana, por semana. Ou eu vou tentar fazer mais, eu não sei. Olha esse microfone. Parece profissional. Comprei por muito barato, mas não conta pra ninguém. Ahn, eu queria começar a fazer vídeos em português porque, pô, eu tô querendo falar mais em português. Eu tô aqui nos Estados Unidos com pessoas que não falam português e eu tô, sei lá, eu tô com saudade de falar com vocês. Eu amo xingar pessoas em português, tipo na rua, sabe, quando eu tô dirigindo, mas não é igual. Enfim, essa semana eu queria conversar um pouquinho sobre como foi o processo de aprender português, porque foi um processo diferente, né? Para todas as pessoas é diferente. Eu me mudei pro Oriente Médio e tinha 4 brasileiros lá. Não, 5 brasileiros lá. E a gente na rua, saindo, tomar café, sei lá. Eles, nossa, Sofia, eu não sei por quê, mas parece que você fala português. E eu, tá, sabe? E não entendi nada, mas eu conectei muito forte com esse grupo de brasileiros, porque é fácil conectar com o pessoal de lá. Então, eles sempre, tipo, Sofia, você tem que aprender português, você tem essa energia brasileira. Eu, haha, obrigada. O meu nome é Sofia, sabe? Coisa assim, tipo, só aprendendo as coisas básicas, tipo, bom dia, coisa assim. Mas eu sempre amava estudar línguas, eu sempre amava estudar cultura e, eu tava morando no Oriente Médio, né? Então, parece que é uma coisa que você tem que fazer se você quer aprender uma coisa nova, é pelo menos amar a cultura, né? Aí eu voltei para os Estados Unidos e eu me mudei para Califórnia para estudar um pouquinho. E tinha um grupo de brasileiros lá e, sei lá, eles estavam muito legais. Então, quando eu cheguei na Califórnia para estudar, porque é muito caro morar na Califórnia, um grupo de 8 meninas, incluindo eu, né? A gente dividiu uma casa, então 2 pessoas por quarto. Quando eu cheguei, eu não sabia com quem eu ia dividir o quarto, né? Aí chegou todo mundo e eu descobri que 2 das mulheres lá, eram brasileiras. Então, falei, pô, agora eu vou aprender. A gente criou uma amizade muito forte, conexão muito forte, e eu comecei a aprender palavras, sabe? As coisas bem básicas. Oi, meu nome é Sofia. Olá, tudo bem? Bom dia, coisa assim. Aí, no final, eu decidi que eu queria muito estudar. Eu queria muito aprender. Então, no segundo ano que eu tava lá, eu decidi que eu ia morar só com brasileiros. Então, eu queria muito passar tempo só com eles e aprender um pouquinho mais. E nesse ano eu comecei a aprender muito. Eu paguei uma amiga minha para fazer aulas e comecei a fazer mais aulas e estudar com ela. Mas eu acho que quando eu cheguei no Brasil foi o momento que eu realmente consegui aprender muito mais. Óbvio, né? Se você tá falando todo dia e você tem que esforçar mais, você vai aprender mais, né? Mas tava durante a época de máscara. Imagino aprendendo uma coisa nova e você nem tá conseguindo ver a boca da pessoa. Muito difícil. Então, eu precisava me dar muito paciência e, e sei lá, graça pra essa fase da minha vida, porque quando eu cheguei, eu acho que eu tava falando tipo, 40 palavras por aí. Ou talvez eu tava entendendo 90 palavras e sei lá. Mas, mano, foi muito difícil mesmo. Eu comecei a morar em São Paulo, porque eu consegui um trabalho lá, ensinando inglês com os amigos que eu conheci na Califórnia. E, poxa, eu lembro uns dias que eu cheguei no carro, no Uber, ou em algum lugar, a pessoa, você não é brasileira, não, né? Eu, não mesmo. Mas eu tava me esforçando bastante, né, pra falar como as pessoas falam e coisa assim, entendeu? Então, eu lembro que eu tava muito nervosa toda vez. Assim, a pessoa, bom dia pra Sofia no Uber, né? E eu, é.
E a pessoa: "Ah, você não é brasileira, né?" Eu, tipo: "Como você sabia?" Eu falei: poxa, eu tenho um jeito", sei lá, eu não sei, talvez é porque eu sou bem, assim, não sei, estranha, eu não sei, mas as pessoas, poxa, umas vezes, hã, e tinha momentos no processo também que eu consi só de lembrar eu vou começar a rir, sabe. Uma vez eu estava no mercado com os meus amigos, e era um casal, né, então eles estavam comprando as coisas deles e eu estava comprando as minhas coisas. Aí eu estava passando lá, eu paguei e tal, a pessoa que estava na caixa, ela falou para os meus amigos: "Ela não é daqui, né?" E eu estava lá mesmo, tipo, muito perto. E eles: "Não, ela não é daqui, ela é de outro país e tal". E ela: "É porque ela fala igual um bebezão". E eu estava tipo: "Você sabe que eu entendo, né", assim. Toda vez que eu falo essa história, o pessoal gosta muito, porque, pô, eu estava lá, eu estava entendendo tudo. Ela podia falar, tipo: "Ah, ela não fala muito bem, né". Eu tô tipo: "Ué", mas ela falou num jeito bem gentil, tipo: "Ela é um bebezão". Mas, pô, e tem momentos também no processo que eu cheguei a ser muito confiante, que eu não deveria, né. Eu Nossa, toda vez que eu conto essa história eu tenho muita vergonha, mas eu lembro que eu cheguei no cinema e eu estava muito confiante que eu ia conseguir pedir as coisas que eu estava querendo pedir. Aí eu cheguei lá e, em vez de pedir pipoca, eu pedi o quê? Bom, não deu muito certo pra mim, eu lembro que eu passei muita vergonha muitas vezes, mas foi um processo bem legal mesmo, principalmente porque eu amo a cultura, né. Por que você queria aprender português? Eu queria aprender porque eu amava a cultura. Eu amo a cultura até hoje. E aprendendo uma cultura nova, ou falar que você ama uma cultura nova, mas não dá muito força para aprender a idioma, não demonstra que você ama muito. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam falar perfeitamente ou alguma coisa assim. Eu não estou julgando as pessoas que não falam a língua onde mora. Mas eu acho que é importante lembrar que amar a cultura é conectar com a cultura. E como você vai conectar com a cultura se você não consegue conectar com as pessoas num nível muito profundo? Eu amo ensinar inglês para as pessoas, mas sabe o que eu amo muito mais? Eu amo falar português com as pessoas que não falam nenhuma palavra em inglês, porque sabe, eu antes de todas as os momentos de muita vergonha, eu não ia conseguir conversar ou ter conexão com essas pessoas. E eu acho isso muito importante. Então, é uma coisa falar que você ama pessoas, e a outra coisa é esforçar para conectar com pessoas. Chega num nível mais profundo ainda. Então, o meu desejo nesse processo sempre foi conectar com pessoas que eu não ia conseguir antes. Então, graças a Deus, eu consegui aprender. Ainda não falo perfeitamente, certo? Eu odeio gramática, até em inglês, eu não entendo. Se você me entendeu, você me entendeu. Se você não me entendeu, se vira. A atitude é horrível, mas, pô, sabe, eh, tem momentos que, assim, se eu falo uma coisa feminina que é masculino, a pessoa tipo: "Hã?" Eu: "Não é possível que você não entendeu isso". Eu acho que agora o problema não é sobre eu, né, é sobre você, não tá entendendo com todo respeito. Mas é isso, gente, foi um processo incrível. Então, hoje eu estava falando com minha terapeuta sobre essas coisas, porque ela é do Brasil. Ela é incrível, inclusive, mas não pode roubar ela de mim. Mas, a gente estava falando sobre esse processo de aprender coisas novas. E
Eu tô nesse processo ainda, então não tô pregando, tá? Eu só tô compartilhando um parte do meu processo e se você pode conectar com isso, toma, entendeu? Mas, pô, a gente estava falando dessa coisa de copiar e colar momentos da nossa vida, ou sistemas, ou coisas importantes. Durante o processo de aprender uma coisa, você tem que ter muito paciência contigo mesmo. Então, eu estava falando com ela sobre esse processo e como foi os momentos que passei muita vergonha, né? Mas como isso deu certo no final? E é muito fácil quando você está muito focado em uma coisa só, você não entende que você está construindo regras ou você está construindo características. Você está criando coisas que você pode copiar e colar. Por exemplo, nessa fase da minha vida, eu tô com dificuldade em me dar essa paciência e validar quem eu sou e o trabalho que eu tô fazendo. Mas, pô, eu já consegui aprender português. Eu consegui fazer isso com os momentos, nos momentos mais vergonhosos da minha vida. E eu tô conseguindo hoje em dia conectar com muitas pessoas. Então, por que eu não posso riscar uma coisa de novo? E validar que eu sou inteligente e essas coisas, entendeu? Então, uma coisa que eu queria encorajar em você, ou se você está conectando com parte dessa história, é que vai ter momentos no seu processo que não são momentos confortáveis. Você vai ter que aprender coisas falando coisas erradas ou fazendo coisas erradas, mas tá tudo bem, faz parte do processo. E eu tô muito animada que eu vou conseguir compartilhar essas coisas com vocês no futuro, porque, de novo, eu não tô falando que eu falo perfeitamente, eu não tô falando que eu vou conseguir ensinar, eu não tô falando que esse podcast vai fazer muito sucesso. Eu só tô falando isso porque eu acho importante compartilhar essas coisas no jeito que eu consigo. E é muito legal. Mas é isso, gente. Eu queria, no final, para finalizar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o processo de fazer esse podcast, esses vídeos, porque eu vou precisar de muita ajuda no sentido de, se você quiser deixar um comentário ou você quer me mandar ideias de coisas que você quer que eu falo, ou sei lá, coisas assim. Eu vou amar, porque eu tô fazendo isso porque eu quero conectar com vocês. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir, ouvir, compartilhar, fazer o que você quer fazer com essas coisas e muito obrigada mesmo. Eu amo conectar com vocês. Eu tô com muita saudade do Brasil e eu espero que em algum parte desse podcast, esse vídeo, você conseguiu conectar. É isso que eu quero para minha vida, para nossa amizade e para os novos amizades que eu vou fazer. Então é isso, gente. Beijos.